Boa noite, a paz do Senhor. Estamos começando mais um programa esse que você já sabe, podcast. É tudo novo e hoje, dia 2 de novembro, o ano já está se findando, né? São dia 2 de novembro, estamos aqui com a presença de uma pessoa muito boa, cantor, pregador do Evangelho, pai, casado, pai de família e muito mais coisa, né? Cantor Diego Araújo, paz do Senhor, cantor Diego Araújo. Pai do Senhor, meu irmão. Tudo bem, só vitória? Só vitória, graças a Deus. Estamos aqui, né, feliz por estar participando dessa programação Tudo Novo, tendo a honra de conhecer pessoalmente. É uma maravilha, um prazer. Espero toda que... minha. Estamos aqui. Ele recentemente gravou uma canção, né? Dois Apaixonados. Dois Apaixonados. Gravou o quê? Homenagem a alguém? Rapaz, essa canção Dois Apaixonados é uma canção uma paixão entre Jesus e nós, seres humanos. Ô, glória! Somos dependentes dele e a canção diz que eu e Jesus são como um rio que secou, uma praia sem um mar. Então, automaticamente, se estamos com ele, estamos conectados, né? Sem ele, perdemos toda a conexão. Verdade, é verdade. Dois Apaixonados. E hoje, atualmente, o senhor está com uma gravadora, né? Contrato com uma gravadora. E qual é essa gravadora mesmo? Isso, é o grupo Matriz Music, né, Anderson? Esse grupo Matriz Music é bem conhecido. Estúdio Dia de Sol foi um que projetou aí a dupla Zé Marco Adriano, o Gerson Rufino. É uma gravadora de expressão, né, ali em São Paulo, na Freguesia do Ó. Freguesia do Ó é o nome certo. No Lago da Matriz, ali em São Paulo. Uma gravadora que tem sido bênção para muitas vidas. E a gente está lá, né? 2 anos. 2 anos. E qual é a maior experiência que você já teve? Você fala... Lá com a gravadora, como que você chegou? Como é essa história aí, contando pra gente, como que você chegou hoje no grupo Matriz? Na realidade, Anderson, essa experiência aí é uma experiência que é única, né? Porque começa daquele culto na igrejinha, onde Deus toma um irmão e fala com você. Eu lembro que o ano era 2012, teve uma grande chuva aqui em Linhares, que levou aquela ponte ali do Rio Doce, não sei se você estava aqui na época. E esse dia eu estava vindo, deu uma chuva muito forte, eu estava vindo para Linhares atender uma agenda com o saudoso pastor Vidal no ano de 2012. E ali em frente à balança teve um engavetamento. E na época eu consegui tirar, né, desviar do carro da frente, e o carro que veio atrás bateu na traseira, mas eu também nem parei, né? Foi um engavetamento muito grande, porque eu tinha horário para chegar no culto. E resumindo ali, tinha uma irmã que me entregou uma profecia dizendo que um dia eu iria sair aqui do estado, né? E receber uma proposta. E essa proposta chegou para mim e eu aceitei. E por que eu estou dizendo isso tudo? Porque a experiência maior é viver as promessas que Deus tem para a gente. Essa é a maior experiência que nós temos. Porque hoje a gente compreende que o fato de estar na gravadora é porque o Senhor Jesus proporcionou isso para a gente. E a experiência que eu tenho é viver promessas de Deus. É estar diante da promessa de Deus. E a maior experiência que eu tive lá dentro foi conhecer pessoalmente o Everaldo Greta, que é um baita de um compositor, que é um dos compositores de Barrabás, Dia de Sol, Lá Vem Ele, Pensando na Cruz, muitos sucessos que estão aí hoje no nosso meio gospel, né? A gente deve primeiramente a Deus, depois a Ele, né? Então essa experiência para mim foi única, uma experiência de ver as promessas de Deus se cumprir. Essa gravadora mesmo, ela é a mesma gravadora do cantor Gerson Rufino, né? É a mesma gravadora. O Estúdio Dia de Sol, o Rufino veio da época do Sião, né? Da gravadora Sião, Paulo André. E aí o Everaldo assumiu o Dia de Sol, mesma gravadora do Gerson, Zé Marco Adriano, tem muitas pessoas que veio de lá, Daniel e Samuel já passou por lá, o Flávio Levita, o Anderson Baroni, é uma gravadora de expressão. De muitos cantores famosos, né, usado por Deus, muita gente. Eles têm muita gente. E eu fico olhando que o senhor tem muito lançamento, até mesmo cover, em hinos de autoria do senhor. Sabendo, a gente até não se conhece, né, por muito tempo, né? A gente começou a falar tem pouco tempo, eu creio que mais ou menos um mês, mas
até mora aqui perto, poucos km, Soretama, muito perto, né? Mas eu queria saber mais ou menos, o senhor é casado, reside em Soretama, e como que foi a experiência de viajar para outro estado, gravar os seus lançamentos, até hinos de autoria sua? Como que é essa experiência, esse novo trabalho seu, que você está indo para lá, e até mesmo eu tive pesquisando vários vídeos bonitos, cenários bonitos, é cumprimento, né? Promessa de Deus sendo cumprida, né? Na realidade, é uma alegria e uma satisfação, mais uma vez, estar aqui com você, né? Porque o que a gente precisa hoje, os cantores locais, quando a gente fala artista, quando a pessoa sabe o significado, é porque às vezes quando você fala, fulano é um artista, a pessoa já tem aquela expressão, entre aspas, que a pessoa está se exaltando. Mas a palavra artista vem de arte. Então, se tem um professor de desenho, ele é um artista. Se tem um professor de dança, ele é um artista. Então, a gente se rotula como um artista. Uma pessoa que precisa de oportunidade. Esse dia eu conversando com um amigo, aqui de Linhares mesmo, falei, a gente precisa de oportunidade. Né? Como essa rádio Tudo Novo, esse podcast está trazendo para a gente. Né? A gente precisa da oportunidade de divulgar o material, a gente precisa da oportunidade de passar mais adiante, porque tem muitos cantores bons em Soretamas, Linhares, que a gente não conhece, não é verdade? Então, essa oportunidade, essa experiência de estar aqui com você, mesmo poucos dias, eu louvo a Deus por essa oportunidade, por tudo que foi criado, pelo seu projeto, pela sua dedicação, porque abre oportunidade, não só para o artista em si, mas para que o evangelho prossiga. Falando de mim, sou casado há 16 anos, pai da Lohane, do Davi e da Sofia. Casado com dona Jaqueline Araújo há 16 anos. Casei de menor ainda. De menor? De menor ainda. Casei no estado da Bahia. Do estado da Bahia. E bem que parou a fábrica lá, né? Que tem 4, né? Parou. Tá faltando só 9 para inteirar as 12 tribos, né? 12 tribos, né? Mas eu profetizo na sua vida, não, na sua, na minha não. Vou deixar por aqui, no Tudo Novo. Não, Tudo Novo não. Aqui Tudo Novo não recebe, não. Bem que a Tudo Novo, ela fez o negócio, ela foi e ligou. Eita! Ligou. Aí agora é mistério. Ai, bacana, mistério. Não, mas é benção. Filhos são herança, filhos são bênção de Deus. São. Hoje a gente tem uma preocupação, né? Eu tenho uma que vai fazer 15 anos ano que vem. Então a gente já está preparando o aniversário dela. E fazendo isso a gente vê que o projeto de Deus, se eu não me engano, é Salmo 128, né? Que diz que bem-aventurada a casa, o homem que teme ao Senhor, que a sua casa será próspera e os seus filhos se assentarão na mesa, né? Então isso é maravilhoso. E a gente tem hoje, atualmente, 25 trabalhos lançados. A gente tem uma área que é o sertanejo, gospel, e a gente tem também um ritmo nordestino que foi 5, né? Porque hoje o pessoal pergunta assim, antes, e CD? Na realidade não existe mais. Não existe. Hoje é tudo em plataformas digitais, é você que escolhe onde você quer ouvir, né? Exatamente. E a gente tem lá 25 trabalhos, a gente tem 8 trabalhos para ser lançado, a gente tem uma participação com o cantor Adilto Araújo, a gente tem com Anderson Baroni, que é bem conhecido aí, aquele louvor lá de Sol, e a gente tem um álbum Bachatas, né? Não é nem isso. É um nome difícil de falar. É Bachata, é o nome certo, Bachatas. Bachata. E aí a gente até fala em mistério para produzir direitinho. Não, dá para falar até línguas estranhas, meia hora ainda. Forte. E aí a gente lançou uma canção que eu estou acreditando muito nela, né? É uma canção chamada Veículo da Vida, um grande compositor do Espírito Santo, uma canção muito linda, por sinal. E essa experiência aí a gente vai contar ao longo da carreira, né? Uhum. E, na verdade, vamos lá. O senhor é baiano, natural da Bahia. E o senhor nasceu no berço evangélico. Como que foi a sua infância? Eu creio que na sua infância teve muita promessa, muita profecia de Deus para que hoje você está vivendo. Verdade. Anderson, eu nasci em um berço evangélico porque eu fui criado com vó, né? Minha avó foi descansar no Senhor em 2017. Então ela ensinava a gente, naquela época a gente tinha que orar para acordar, orar para dormir, né? Era a época de dar benção aos pais. E minha avó, ela é assembleana, ela
ela casou muito novinha, né, com 16 anos e me criou. Mas eu sou filho da Maria Rita de Jesus de Oliveira, mas fui criado com avós. E ali a gente recebeu muita oração, e ela sempre ensinava a gente a orar, e a gente, de um jeito ou outro, tinha que ser crente, né? Porque senão, ela sempre falava, não, o caminho é esse. Minha avó, que eu chamo de mãe, ela não deixava você sair de casa sem orar. Não tinha papo com ela, não. Se você fosse sair ali, peraí, vamos orar o Salmo 23. Aí, quando você saísse da porta, ela ficava olhando, o carro cobria, e aí ela ia pro Salmo 91. E aí a gente ia. E aí eu cresci nesse meio, né? Na realidade, eu, em 2004, eu comecei a conhecer o mundo. E nesse conhecimento do mundo eu tive se eu fosse contar aqui, daria umas 2 horas. Eu tive experiência com o mundo que eu não me adaptei. Mas em 2011 eu vim para o Espírito Santo, lembro como se fosse hoje. No final de 2011, quando tinha horário de verão, eu vi ali em Soretama, na época era pastor Luciano, uma irmã, ela veio abrir a igreja, né, para limpar, para ajeitar na hora do culto, e eu perguntei a ela, posso entrar na igreja? Ela disse, a casa é sua. Eu falei, então eu vou ali em casa, vou trocar roupa e vim para o culto hoje. Na época Lázaro estava começando a estourar mesmo, assim, a nível nacional, né, com aquela canção, o inimigo quase me roubou de Deus, né? Sim. E aí eu entrei naquela igreja e comecei a ouvir, e de lá para cá foi chegando muitas promessas, porém, eu não acreditei imediato na promessa por ser um menino de roça, por olhar para mim e não ver potencial nenhum. Mas Deus é misericordioso, né? Pega aqueles que não são para confundir os que são. E aí chegou na minha vida essa oportunidade. Eu viajo desde 2015, né? Mas viajei desde 2015 pregando nesses estados aqui, nosso, Minas, Bahia, e assim por diante, São Paulo, né? E a gente foi evoluindo, né? Mas a música chegou para mim no ano de 2022, onde eu fiz uma primeira canção chamada... Até esqueci o nome agora, são tantas... Mas a primeira canção que eu tive foi uma canção que, passando um momento difícil, Deus me deu uma canção que o título dela é No Tempo Certo. E foi no tempo certo que tudo aconteceu, né? A gente foi para essa gravadora aí... E o nome do Senhor está sendo glorificado. A gente hoje tem trabalho hoje com praticamente 500 mil de visualizações pela gravadora Greta Records, que é uma canção chamada Quando Você Chora. Quando Você Chora, né? Mas vamos cantar, ouvir até alguns pedaços, alguns trechos, né? Pode ser só mesmo citando alguma coisa para as pessoas até mesmo acompanhar, e todos que estão aí. Pastor Adilson Vieira, Valto Graciliano está aí, um grande abraço, mandando um abraço para você. Meu irmão, um abraço. Todo mundo aí. Glória a Deus. Pastor Adilson Vieira. Gente boa. Um grande amigo particular aqui da rádio, está fazendo falta aqui. Tem uns dias que ele não vem. Quando ele vem, ele está atrás do instrumentista. Eita, vamos marcar com ele. Mandou um abraço aí para você aí. Oh, amém. E muitas pessoas, e quem há de entrar ainda para conhecer o canal, né? O canal do YouTube, Diego Araújo. Você que queira acompanhar aí, isso cantor Diego Araújo. O nosso canal, né? O nosso canal não tem os clipes nossos. Então, hoje para você achar mais fácil, é colocar Diego Araújo. Vai aparecer imediato já. Graças a Deus, tanto faz, aonde você colocar já aparece já com bastante visibilidade em todas as plataformas. Na dúvida, você coloca Diego Araújo, a resposta, a Vida Vazia, que aparece. E o nosso canal mesmo, que a gente está voltando a trabalhar, mas a gente está voltado para a gravadora, né? E a gente vai voltar aqui, quem sabe, uma bela parceria aí, tudo novo aí, Diego Araújo. Vai dar certo. Vamos lá, qual a maior experiência que o senhor teve com Deus nessa trajetória de vida com Deus? A maior experiência que eu tive com Deus, eu tive há 1 ano e pouco atrás. Um sábado, e o meu filho começou a passar mal do nada, né? Começou a passar mal do nada. E eu estava prestes... Aí eu tinha botado o tom em 2 canções, Casa de Obed e Só Espera. Eu estava de plantão pro Conselho Tutelar na época. Meu filho olhou para mim e me respondeu, Diego, qual é que Davi tá passando mal? Aí eu fico, passando mal e tal. Daqui a pouco ele começou a perder o controle, né?
já não sabia mais o que estava fazendo. E eu fiquei sem entender, começou a perder todo o raciocínio do corpo, perder o movimento, já não sabia calçar mais uma sandália. Davi hoje vai fazer 13 anos, né? Uma mão forte. E aí aquilo me abalou demais, cara. Eu estava preparado para ir para São Paulo na segunda-feira, isso era um sábado. E aí aquilo me deixou triste, preocupado, coloquei ele dentro do carro e parti para o hospital. Chegou lá, a situação se agravou e ele entrou em crise, né? Ele deu um pouco de convulsão e a gente ficou desesperado. E os médicos disseram, onde achar vaga, Vitória Colatina, tem que levar ele. Urgente. E ele começava a dar convulsão, começou a se bater, né? Parecendo que ele deu algum mal-estar, tipo um remédio que ele tomou alguma coisa, né? E graças a Deus ele nunca tomou remédio, nada controlado, nada. Ele uma criança boa, saudável, inteligente, mas do nada deu isso aí nele. Do nada. E aí ele perdeu os movimentos do corpo, não sabia. E aquilo eu me desesperei demais. Aí os médicos disseram, ô pai, calma, se controla, vai ficar tudo bem. Mas eu sabia que não ia ficar tudo bem. Aí eu corri e me tiraram para outra sala. Na outra sala eu vi dando remédio a eles para tentar trazer as pulsações, né? Os batimentos cardíacos dele. E eu comecei a orar. Falei, Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Estou cantando, estou viajando, estou pregando a Tua palavra. O Senhor permite isso? Já liguei para minha esposa, mandei buscar a bolsa, ela fez a bolsa, a gente tinha conseguido uma saída em Colatina para levar ele para ver o que causou, né, aquela reação forte nele. E aí eu comecei a orar com fé, Ele, pai, a gente deu um remédio a ele para tentar trazer ele, né? Trazer ele, porque tipo que ele estava se batendo, né? Eu esqueci o nome que deu nele, tipo uma convulsão cerebral, algo que mexeu com o cérebro dele, né? Tipo quando a pessoa toma um choque e paralisa, né? E aí eu comecei a orar quando foi por volta de umas 11 da noite. Eu orando, falei, Senhor, que é isso? E eu orando, dobrando o joelho, pedindo oração para um, chorando, desesperado, minha esposa desesperada também. Eu disse, eu vou com ele para Colatina. Aí ele dormiu. No que ele dormiu, eu comecei a orar de novo. Quando ele acordou, a mala já estava pronta para a gente viajar. O que eu ouvi da boca dele, pai, aonde eu tô? Falei, você tá bem, cara? Eu tô bem. Pai, bora embora para casa, moço. Falei assim... Falei, mas, ué, meu filho, o que aconteceu? Ele, pai, não sei, eu quero ir embora, quero ver minha mãe. E aí eu entendi o que Deus queria fazer naquele dia. E daquele dia para cá o médico, pai, por favor, leva esse menino no neuro, vê o que está acontecendo com ele, passaram remédio para ele. Aí o amigo meu falou, Diego, você não dá isso seu filho, cara, isso é um remédio que pode trazer dependência a ele. E para a honra e glória do Senhor, meu filho está curado, pai. Você não precisou remédio, não precisou nada. Meu filho é mais inteligente do que nós dois juntos. E eu aprendi que essa experiência com Deus me levou a entender que tudo tem um preço. E é nos momentos mais difíceis que a gente precisa confiar. E essa experiência, eu coloquei voz nessa canção que hoje está com 131 mil visualizações no YouTube, chamada Só Espera, né? E um refrão da canção diz assim, eu cuido, eu guardo, eu sei o quanto chorou, mas não desistiu. Então isso para mim é uma experiência única, que a gente crê que Deus é fiel para ouvir as nossas orações quando feita com fé. Hoje você tem vários trabalhos, canções e algumas canções que você gravou, ou uma dessas canções, tem alguma a ver com a sua vida, trajetória de vida, algum testemunho ou algo que Deus me deu de madrugada essa letra? Rapaz, de madrugada não. Ou alguma hora, né? Eu tenho uma canção chamada Ainda Tem Saída, que eu gravei num vale, né? Como eu te falei, uma situação financeira de percas, né? Porque tem hora que a gente tem que ter cuidado com o que fala, né? A nossa boca de profeta, ela tem o poder. E eu estava pregando, ministrando numa cidade por nome de Ribeirão, conhecido como Salto da Divisa, ali próximo, né? E na época eu estava empregado, trabalhando na Câmara Municipal, carro, moto na garagem, e eu bati na perna assim, em um determinado momento da ministração, eu estava ministrando sobre Jó.
e disse que Deus arranque tudo, arranca o carro, casa, emprego, só não tire de mim a presença. Rapaz, menos de 3 meses foi embora tudo, carro, emprego, moto, só ficou a presença. E aí eu fiquei um pouco triste com isso, né? Aí eu fui pro vale conversar com Deus. E aí quando eu estava orando, eu peguei lá em Soretama, todo mundo conhece os vales ali, né? Na saída da Bionativa. E ali eu peguei uma garrafinha assim, de água mineral mesmo que eu levei. A água era de torneira, né? Mas a garrafa era de água mineral. Acho que, se eu não me engano, era 350 ml, né? Aquela a menor, né? E aí comecei a bater na perna assim, ó. E aí fiz uma canção chamada Ainda Tem Saída. Mas foi coisa rápida. E essa canção, ela marcou muito a minha vida. Hoje ela está com 84 mil no canal Tema. Chamada Ainda Tem Saída, para a sua vida não é o fim. Aguente mais um pouco, Deus está aqui. E hoje tem resposta para a sua vida. Não pare agora, não pense em voltar e nem retroceder. Foi Deus que me mandou eu te dizer. Então, geralmente, ela chegou a um nível que eu peguei o que estava acontecendo com a minha vida e fiz essa canção chamada Ainda Tem Saída, que o final dela é assim: Deus é assim, primeiro ele prova para te conhecer, agora te conhece, mandou te dizer, aguente mais um pouco, pare de sofrer, o céu está aberto para te socorrer. Então foi desse jeito que saiu mais uma canção, né? Hoje a gente tem 3 canções autorais e tem uma que vai gravar. Tem um cantor do Maranhão que está gravando uma canção muito linda também, inédita aí. Uma canção top demais, que eu esqueci o nome agora. Esqueceu o nome, né? Esqueci o nome da canção. Logo agora. Tem umas duas, mas a música é muito linda. Eu costumo dizer sempre, eu estava conversando com o Everaldo ontem, uma música que Daniel e Samuel gravou, que é do Everaldo Greta. Chamada, eu acho que a Velha Arca, alguma coisa assim parecida, né, que o Daniel gravou, Daniel e Samuel, que por sinal top demais, canção. E a gente estava falando sobre o poder que a canção tem. A canção, ela tem um poder, o louvor, ele tem o poder de edificar, de pegar você que está ali para baixo, abatido, caído, e te levantar com a canção. E aí eu procuro compor nessa linha. Essa canção que eu fiz, o cantor que vai cantar é um rapaz lá do Maranhão, acho que é Roberto, alguma coisa assim o nome dele. E essa canção, ela tem uma identidade comigo também, porque ela diz: foi passando o tempo que eu percebi que tudo que acontece tem que ser assim. A vontade de Deus é a que prevalece em mim. Não vou mudar de casa nem de região, mas vou seguir em frente com as suas mãos. Aí a gente lembra de Isaías 43:13, mesmo antes que houvesse dia, noite eu era, eu sou e ninguém há que possa escapar da minha mão. Então a gente sempre está na mão de Deus. Então se está dando certo, se está dando errado, a mão de Deus está com você. Se não tivesse, você já tinha afundado há muito tempo. Aí eu costumo compor nessa linha, né? Eu costumo fazer uma linha que não adianta você compor canções que não edificam, que não traz Jesus para ser o centro. Esses dias eu entrei até em um contratempo, né? Crente a gente tem que ter noção disso aí. Porque eu falei, irmão, as canções, ela tem que ser voltada para Cristo. Cristo certo. Não adianta eu compor para mim, porque eu era um menino pobre e tal e tal. Não, ela tem que ser para Cristo. Quando ela não for Cristo centro, ela não serve. Ela é uma música só. Agora, louvor é uma coisa. Então, assim, hoje a gente tem, nos nossos comentários, pessoas que dizem: rapaz, eu tenho uma canção chamada Vida Vazia. Eu aconselho a você que está aí assistindo agora, né? Vai lá no YouTube, Diego Araújo, Vida Vazia. Rapaz, essa canção é uma pessoa assim, a gente está vivendo uma época que o índice de ansiedade, transtorno mental, depressão, é o que está tendo. Aí o Everaldo fez essa canção: por que a minha vida é tão vazia? Por que é sempre igual todo dia? Aí a gente, a resposta é Jesus. Então, tipo assim, a minha linha de composição é trazer Cristo centro, para que aonde a pessoa ouvir, a pessoa entenda que quem cura é Ele, quem salva é Ele, quem transforma e liberta é Ele. Independente de como eu te falei, que às vezes muitas pessoas criticam, você se rotula como artista. Lógico, é uma arte, música é uma arte. Música é uma mensagem. E tudo que é criado é uma arte.
Só que essa arte, ela tem que vir desenhando Cristo, não a mim. Você está entendendo? Então é isso que eu sempre bato na tecla, dizer, meus irmãos, vamos fazer aquilo para Cristo, moço. Não faz música para você, não. Faz para Cristo. E costuma dar certo. Porque essa canção nossa aí, Vida Vazia, como é que fala aquele negócio do YouTube lá? É Shots? Shots. Ela tá com 500 mil de visualizações. Um shot. Shot é o mesmo status, só que é shot. É o status do Facebook, status do WhatsApp, só que no YouTube é shots. Shots. Isso que é pequeno status. Tá com 1 milhão. Você precisa ver os comentários que tem lá, antes. As pessoas dizendo assim, isso acontece comigo. Não é minha essa compulsão, é do Everaldo Greta. Isso está acontecendo comigo, para mim é tudo igual. Sabe aquela pessoa que trabalha e não prospera e ele começa a achar que para ele as coisas dão errado, mas porque tudo tem um tempo. Né? Tudo tem um tempo. Eu falo demais, quando você quiser fazer uma pergunta. Não, eu tô tranquilo, pode continuar. Eu ganho tempo para compartilhar, ganho tempo para tanta coisa aqui. Conversando com um amigo meu, o presbítero Isaac, um abraço, Isaac, se você estiver assistindo aí, irmão, ora por mim. E eu conversando com ele essa semana, eu falei, Isaac, acontece algumas coisas na gente. Eu estava recentemente agora em Itamaraju, na Igreja Ungida, e eu falei, irmão, você acha que cantor é rico, né? Acho que cantor tá ali, tá gravando, né? Um abraço para os pastores, né? Isso, meu pastor Jean Carlos da Cadeísa aí em Soretama, um abraço, a sua esposa, a nossa pastora Jaqueline, Deus abençoe, viu? E eu estava lá em Itamaraju, lá na Ungida, e eu falei para os irmãos, irmão, se você soubesse o que é um chamado de ministração, de louvor, você pensaria 2 vezes antes de se rotular. É Washington, o pastor lá, né? Washington. Pastor Washington. Na Ungida é pastor Washington. Lá em Itamaraju. Em Itamaraju. O pastor presidente rapaz... Amazedon. A filha dele é cantora. O Washington, ele é pastor presidente regional de todo esse regional. Não, o pastor presidente regional é o Mazedon. O Washington é o pastor local da sede de Itamaraju. Mas ele que corresponde todo. Ele é alguma coisa da mesa lá. Ele vem aqui direto da mesa diretora. Sim, ele faz parte. Faz parte. E, por sinal, pense, não foi evento dos Gideões de Cristo. Gideões de Cristo. Meu Deus. 50 anos. Eles estão agora, jubileu, né? Jubilando, 50 anos. Me leva aí de novo na Ungida, irmão. Já tá certo, mas não vai dar porque a gente vai estar em São Paulo com a mesma data. Mas eu tive lá 2 vezes com eles. São crentes, um povo espiritual, gosta do poder de Deus. Pastor gosta, viu? Benção pura mesmo. Tá me devendo um café? Eu estava do lado da casa dele, não sabia. Falei, na próxima eu pulo o portão, viu, pastor? Aí ele pode pular. O cachorro tá esperando para morrer dele. Nós estávamos falando sobre a música, né? Música. Então, Anderson, a melhor coisa que eu falo hoje para os amigos que sonham, eu não cheguei a lugar nenhum, mas hoje a Matriz Music, hoje, ela é a número 1 no sertanejo gospel hoje. O Grupo Matriz, ela é a número 1. Se você nunca vai... Eu não conheço o Anderson Barões, eu não conheço o Zé Marco e Adriano, todo mundo conhece. Vieram de lá, do estúdio Dia de Sol. O Rufino veio de lá. A canção que o Rufino estourou foi o Dia de Sol. É do Everaldo Greta. Eu hoje estou bem, mas estive mal. De lá. A canção Chega de viver de solidão. Barrabás, no fundo de uma cela fria. Tudo é dele. Então, assim, a gente sonhou e Deus realizou. Mas colocando Cristo como centro. Você não perguntou, né? Mas eu vou falar uma curiosidade minha. Uma curiosidade que eu sempre falo com os irmãos. Ministério é pagar preço. Eu conversando com o Isaac, voltando à conversa, falei com ele, Isaac, se José fosse honrado dentro da casa do pai, para os irmãos de José, quem honrou José? Jacó. Não, o pai bajula ele. Só venceu porque o pai bajulou. Se José fosse honrado ali no campo com seus irmãos, quem honrou José? Seus irmãos. Se José, dentro do Egito, fosse honrado por Potifar, quem foi que honrou José? Potifar. Aí Deus permite o cara ir para o presídio, ficar dentro do presídio, e alguém olha para ele, o copeiro, né? Olha para o rei e diz, rapaz, eu sei de um homem chamado José. Chamou lá no fundamento, está lá no presídio. Aí é tão interessante porque assim, quando Deus pega você e levanta e te dá uma posição, você tem que passar um processo para você saber que não foi com a ajuda de A, não foi com a ajuda de B, foi com um projeto que Deus tem para a sua vida. Aí eu dizendo para ele, Isaac, para e pensa agora, tudo isso que José passou, foi para glorificar quem?
No nome de Deus. Então, às vezes, a gente tem que passar labirinto, moça. Às vezes, você tem que acordar com dor de cabeça, com problema, o desemprego, a dificuldade. Eu já passei por isso. Eu te falei, já perdi casa, já perdi carro. Mas permaneci confiando. Continua firme, né? Continuo firme, né? Pela misericórdia de Deus. E sempre nas oportunidades que eu tenho, graças a Deus, a gente recebeu muitas oportunidades para falar em rádios. A gente, televisão aberta também, a Record, o Balanço Geral de Mato Grosso, a gente já tivemos a nossa passagem por lá. E o que eu falo sempre para os irmãos, acredita no que Deus chamou, moço. Acredita. Agora não fica pensando você que vai ser mamão com açúcar, não. Vai dar tudo certo na sua vida, daqui a pouco começa a dar tudo errado. Faz como José. Aí o que mais me chama a atenção é que tantos anos José passou, rapaz, com um sonho guardado. Na oportunidade que ele tinha de colocar o nome dele em ação, ele disse para ele, não, eu não sei interpretar sonho, não. Mas o Deus que eu sirvo há todos esses anos, a casa do pai sendo humilhada pelos seus irmãos, dentro da cisterna, na casa de Potifar, sendo acusado de assédio, na penitenciária, e mesmo assim o cara continua servindo a Deus. Ele diz, por todos esses anos, o Deus que eu sirvo é capaz de revelar. Se o Deus que ele serve revelou o sonho do faraó, por que não revelou dele antes? Porque tem hora certa para o milagre acontecer na nossa vida. Então, como você acabou de perguntar, eu vim da Bahia para cá, para o Espírito Santo. Você imaginava viver tudo que está vivendo hoje? Não, eu nunca parei para pensar. E uma coisa que eu falo, eu não deixo subir muito para a cabeça, não, para a gente manter um nível, né? Porque às vezes quando você sonha demais, você acaba criando expectativa demais. Então deixa acontecer, como Jesus ensina, né? Grande abraço para todos que estão escutando a gente aí. Não deixe de deixar o seu like. Passa pelo canal e deixa o seu like. Segue, compartilha no mínimo para 3 pessoas para nos ajudar aí. Deus abençoe nosso amigo cantor e pastor Oséias Araújo, todo mundo que está aí, Evanda Martins, tem muitas pessoas aí. Deus abençoe a todo mundo. Evandra Martins, eu acho que é a esposa do pastor Adilson Nonato, não? Evandra Martins. Evanda Martins. Se for ela, um abraço, meu irmão. Deus abençoe. São Bênçãos. O esposo dela foi a primeira pessoa que me levou para uma viagem missionária. Lá para a comunidade de Santa Rosa. Santa Rosa. Povo abençoado, viu? Quando eu vou para lá, é empinha, é tanta coisa que eu trago de lá. Mas... Agora vamos lá. Música de trabalho, hino de trabalho, né? Porque se eu falar música de trabalho aqui, infelizmente tem muitas pessoas que não vai entender. E não vai entender. Hino de trabalho. Dois apaixonados. Dois apaixonados. Quem é a letra de quem mesmo? Essa letra do Everaldo Greta. Everaldo Greta. A letra top. Eu sem Jesus, sou um rio que secou, sou a praia sem um mar, sou o vidro que quebrou. Mas com ele do meu lado, sou um ouro lapidado, um tesouro de valor. Eu achei que eu cantava, mas agora estou sendo envergonhado aqui, misericórdia. Ai, bondade do homem. Ai, não, é benção, só essa canção E tá nos surpreendendo, né? Se eu não me engano, ela tá com 14 mil visualizações. Tá subindo bem no Spotify também. O Everaldo, Deus deu o dom para ele compor, né? A canção é top demais, top mesmo. Eu tenho visto, né, todos os videoclipes que você tem gravado, diversas canções, eu vejo que são canções de bastante visualizações, bastante pessoas curtindo, ouvindo e vendo Deus por intermédio da expressão dos louvores que você tem cantado aí. É verdade, entendeu? É verdade. Tem uma canção nossa do Everaldo chamada Casa de Obédica. Essa canção, eu estava em uma cidade por nome de Maikinique. Estava cantando dentro de um curral, você acredita nisso? Fizemos um culto dentro do curral. Curral cacetado, limpamos, varremos, colocamos caixa de som, guitarrista. E a gente fez essa canção, a gente cantou essa canção lá. E teve uma irmã que ela falou assim, eu queria ouvir o cantor Diego Araújo cantar uma canção Casa de Obed. E aquilo me chamou a atenção, porque a gente está longe. Essa cidade é quase divisa com Jordânia. Longe demais. É uma homenária. E essa canção Casa de Obed, ela é muito forte. Deus tem tirado você até mesmo do Brasil, né? Tem. Você já foi para o país de Santiago, não é? Argentina. A gente foi para o Congresso de Jovens lá em Santiago.
Santiago. A gente foi em Santiago, agora a gente está indo para a Argentina de novo, porém agora para o estádio de Misiones, cidade por nome de Oberá. Rapaz, é só um nome meio estranho mesmo, né? Misiones. Parece que até tem missionário lá. É um estado missionário. Misiones. A gente vai estar lá a partir do dia... A gente sai daqui dia 13, né? E a gente chega lá em Foz do Iguaçu para fazer a travessia, né, de carro, né? Que é 400 quilômetros depois da divisa do Paraguai. Da Argentina, é 400 quilômetros. A gente deve chegar lá pela madrugada, mas no dia 14 a gente está começando a atender as agendas lá. É um evento dos jovens. Dos jovens, muito né? top. Coisa top, uma igreja bem tradicional em 11 estados, se eu não me engano, da Argentina. Ela tem lá. É a igreja 100 hectares de Oberá. De Oberá, né? Pastor, estou profetizando aí, já. Coisa boa, uma hora. né? Se quiser, fica à vontade. Eita. Diego Araújo, preste atenção aqui. Deus ele tem cumprido promessa. Mas eu queria que você pudesse olhar para aquela câmera ali, para essa câmera aqui, essa daqui, e falar para cada pessoa que está sonhando em fazer a obra de Deus por intermédio da canção, sonhando em pregar por intermédio dos louvores entoados e que tem um sonho de gravar, um sonho de viajar e sendo um missionário pelas canções, dizer para ele como que começou, como que vai ser, como que está a trajetória e até mesmo profetizar na vida dele que ele vai vencer. Aí é benção. Meus irmãos, o segredo é a gente cada dia mais procurar ser mais humilde. Olhar e ter convicção que o chamado que Deus colocou na sua vida, você é o intermediador, o dono do projeto é Ele. Você que tem um sonho de cantar, você que tem um sonho de pregar, de ser profeta de Deus, leia a Bíblia, ore. Não basta ter uma voz bonita só, não basta saber pregar. O suficiente é a oração. Eu acho que um atleta, se ele vai para a academia, ele não tiver uma boa alimentação, ele ganha massa, mas não ganha estrutura física. Então a gente precisa ter um conjunto no mundo espiritual. É oração, consagração, perseverança naquilo que Deus confiou. É como eu acabei de dizer há pouco tempo, talvez você está chegando agora. O ministério, ele é árduo. A chamada, ela fere às vezes. Às vezes pessoas que estão do seu lado vão te desprezar. Pessoas que não acreditam em você vão querer fazer o teu ministério decair. Você se tornar uma pessoa triste, sofrer uma certa transtorno de humor. Porque isso tudo faz parte de um projeto, isso tudo faz parte de um chamado. Então você que sonha em se tornar um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, continue perseverando no Senhor. Continue acreditando no Senhor. Se eu não me engano, acho que é Números 23, 19, diz que ele não é filho do homem para que minta, e nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Então, se ele prometeu, está prometido, ele não vai voltar atrás, ele não vai distorcer aquilo que ele falou. Então, sonhe, continue, caminhe, humildade, pé no chão, e Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sendo assim, meu filho, outro caminho que você tomar não serve. Não serve, não. Jesus, ele é a parte melhor, né? É a parte melhor. A gente, sem Jesus, é como um peixe fora d'água. E o peixe sem fora d'água, ele não tem oxigênio, né? Não tem. Ele não tem oxigênio para viver. E é interessante que você falou aí, porque até mesmo o peixe ele precisa da água, né? Mas de uma água purificada, porque se a água também estiver poluída, ele morre dentro da água, né? O oxigênio acaba. Então, sem Jesus, rapaz, a gente não vai para lugar nenhum, né? A gente morre nadando. Rapaz. Nadando. Tem que ter, tem que ter. Nadar e vai continuar no mesmo lugar. Anderson, uma coisa que eu falo sempre, a gente tem que ter expectativa que o projeto de Deus, quem coordena é Ele. É Ele que dá a direção, é Ele que... Há 2 meses atrás eu nem sabia, né? Daqui da sua programação, e você já é pioneiro aqui em Linhares. Eu já quero também convidar vocês que estão aí, vem compartilhar, vem conhecer tudo novo, né? Rádio Tudo Novo. Olha só, tá vendo? Canequinha benção aqui. Daí é o podcast
Papo de Mulher da minha esposa. Papo de Mulher, que esse bonito. daí é Papo de Mulher. Papo de Mulher. Papo de Mulher. E as mulheres vêm advogada, psicóloga. É mesmo? Que benção. Fala vários temas, né? Benção. Vários temas. Ela aborda vários temas para as mulheradas e eu mais entrevisto. Você já é papo de homem, né? É papo de homem. Então, só conversa papo de homem. Eita. Aqui. Ali é papo. Por favor, esse projeto, papo de homem. Isso é bom, rapaz. Tá vendo aí? Papo de homem. Papo de homem. A gente vai ganhar um brinde, uma caneca também aqui do podcast, viu? Levar pra casa. Olha o silêncio que ficou aí, tá vendo? Todo mundo que vem aqui quer carregar nossas canecas. Eu tô olhando aqui, tô olhando bem pra você mesmo. Tá vendo? Você gostou das canecas? Ah. Mas eu vou comprar uma máquina pra poder imprimir. Porque essas daqui quem fez foi um parceiro nosso. Mas eu vou comprar porque todo mundo que vem aqui eu vou dar. Eu sempre dei, na verdade a gente andou dando uns brindes aí. Né? Divulga, né? Divulga. Agora. Eu também fiz um marcador de texto pra isso. Eu fiz uns 2.000 já. 2.000. Agora eu vou fazer pendrive também para abençoar os irmãos. Agora, dia 9 de novembro. Dia 9 de novembro nós estamos fazendo 3 anos de Rádio Tudo Novo. Nós temos o aplicativo na Play Store. Rádio Tudo Novo FM. Site é Rádio Tudo Novo FM. Instagram, Rádio Tudo Novo FM. E várias outras. O YouTube tem o podcast Tudo Novo, que você está participando. Também tem a TV Tudo Novo, que lá vários cantores gravam. E fala nisso, nós vamos colocar uma playlist recheada do cantor Diego Araújo. Mais tocada para tocar aí todinho. É muita correria, o computador está lotado, a gente tem muito serviço aqui. E eu aposto todo mundo que está aqui, que vai ser a top 10 da semana. Isso, tem que ir lá, pedir, tem uma canção nossa que a gente está trabalhando ela, né? Uhum. É uma canção que a gente gravou, ela está com 108, eu acho que 113, se eu não me engano lá, 113 mil. Missionário Flávio, um grande abraço. Amigo missionário Flávio gravou comigo ontem. Que benção, eu vi ali, coisa top. Ele é missionário, tem um trabalho muito bom. Missionário Flávio, você que queira ver o trabalho do nosso amigo pastor missionário Flávio, ele é evangelista, ele mora no Baixo Guandu e ele veste muitos anos andou. Tem um testemunho no canal. Volta lá, entra e confira lá. Grande abraço, meu amigo missionário Flávio Rodrigues. Deus abençoe. Nos ajude aí a compartilhar, dando um like. Ele colocou aqui, amém, meu amigo. Deus abençoe. Tchau, tchau. Mas vamos voltando lá sobre a canção. A canção é Lembra que eu te curei. Quero indicar aos irmãos. Lembra que eu te curei. É uma canção que a gente gravou ela inédita, destinada às pessoas que saíram do propósito, né? E aí a canção disse: volta, porque eu vou te dar o perdão sem nada em troca. Essa canção é muito linda para você que se distanciou aí, deu uma paradinha, volta, tem água fresca para você beber, uma rede quente preparada, viu? E aí essa canção ela já está bem evoluída lá, né? Como eu acabei de falar, acho que está com 113 mil, e a gente vê que as pessoas estão precisando ouvir canções que falam que a casa do Pai é bem melhor. Rapaz, vamos aqui. Evangelho de Jesus Cristo. Filho pródigo. Vai falar no livro de Lucas, vai falar no livro de Marcos, entendeu? Mateus também tem uma passeadinha, mas vamos lá, sobre o filho pródigo. Filho pródigo, ele pede tudo, a parte da fazenda para o seu pai. E após ele pedir a parte da fazenda, ele sai e gasta tudo com seus amigos e meretriz. Mas o que me chama a atenção é, acabou o dinheiro, acabou a fazenda. Aí o que acontece? Acabou-se os amigos. Verdade. Tem um hino. Já seu filho canta. Só se vale o que se tem. É verdade. Só se vale o que se tem. Mas quando ele colocou em si que ele estava comendo as bolotas dos porcos, ele volta. Ele volta para casa de quem? Casa do Pai. Coisa boa, né? Só que vamos lá e vem cá. O senhor é pregador, presbítero da casa do senhor, o senhor sabe missionário. Missionário? Eu vou desde 2018. Missionário também? Caminhando para 10 anos de missionário. Glória a Deus por isso. O senhor é missionário da obra do Senhor, o senhor sabe disso aí. Missionário.
sabendo disso. Quando ele volta para casa do pai, quem não vai querer participar da festa e nem entrar na casa? Seu próprio irmão. Seu próprio irmão. Por que seu próprio irmão não vai querer participar? Era para estar lá de braços abertos também, né? Claro, para receber. Tem muitos dentro da igreja. É verdade, é verdade. Tem muitos. Diego canta, é muito exaltado. Diego é isso, está indo lá para São Paulo gravar, outros estados gravar, mas não quer participar, não quer sentar na mesa, não quer se alegrar, não quer chorar com aqueles que choram, se alegrar com aqueles que se alegram. É muito difícil, Diego. Muito difícil, sabe por quê? Porque se Deus te levantar, você vai ser canal de bênção para levantar outros. É bíblico, né? Um novo mandamento eu vos dou, né? Amai uns aos outros. Esse amor falta. Você falando da parábola do filho pródigo, é tão interessante que na hora que ele está servindo os porcos, o texto diz isso aí, voltando ele em si, lembrou-se. Então, então o camarada estava fora de si, quando pediu tudo, saiu. Quando o pai recebe ele de volta, o pai entende o que aconteceu. Ele teve um distúrbio, ele perdeu o equilíbrio aqui e saiu. Mas para o irmão, não. Para o irmão ele disse assim, poxa pai, olha só, eu estou com o senhor aqui, eu não faço nada de errado. E agora o camarada volta, perde tudo, o senhor está querendo fazer uma festona dessa? Aí a Bíblia diz que quando o pecador se arrepende, o que tem no céu? Festa. Na casa do pai sempre vai ter uma festa te esperando, irmão. Então corre lá, lembra que eu te curei o nome da canção. Deixa eu ver se eu lembro um... Volta, volta, eu vou te dar meu perdão, sem nada em troca. Aqui tem saúde, tem paz, tem água pra matar sua sede. E aí só ir lá no YouTube ver o restante, que não eu vou focar aqui o alto-falante. Bacana. E alto agora. Não, que isso, é isso aí. Uma coisa que o senhor chamou a atenção ele voltou. Voltou. Não participou da festa. Com certeza. Mas o pai teve que ir lá e falar, pai, eu estou aqui, o senhor nunca deu nada para festejar para os meus amigos, o senhor nunca fez nada. Pegou e falou, abraçou o filho, eu conjecturando e pensando aqui, e você vai entrar junto comigo. Eu quero voltar nesse texto aqui, porque tem pessoa que precisa escutar isso aqui. Coisa boa, né? Tem pessoas que tem que escutar isso aqui. Isso que eu vou dizer aqui agora, tem que ouvir. Ouvir em qual sentido? É por quê? Porque o pai abraça e pega e filho. Filho, você estava qualquer hora comigo. Você está aqui, não se perdeu. Seu irmão estava perdido, ele foi se encontrar. Verdade, verdade. Quando a gente toma essa linha de pensamento, se eu não me engano, Mateus diz, né? Vós que estão fortes, os estágios que estão fracos. Então a gente tem que entender que não é pelo fato de você estar na igreja, você estar caminhando, fazendo tudo certinho, que aquele que errou, aquele que perdeu o foco, você está ali, uma estrutura para abraçá-lo ele. Porque a intenção do crente, do servo de Deus, é servir. Servir não a mim, servir o reino. Então a nossa ética cristã se alguém está lá fora, fazer o quê? Acho que Lucas 24 fala, né, sobre o discípulo no caminho de Emaús. E era um viajante desconhecido, mas quando ele chegou próximo à casa dele, o viajante ia passando e disse, ei, entra aqui conosco, o sol já se declina, vem, é muito perigoso. É uma comunhão, é a gente se preocupar com o próximo, e hoje a gente não está se preocupando mais. Hoje é cada um por si, Deus por tudo. Eu vou citar um exemplo, quando eu lancei a primeira canção Minha Resposta, a gente mandava pro irmão, pra pessoa, ô irmão, a gente lançou a canção lá agora, vai lá moço, ô varão, vou lá sim, tal e tal. Aí passou-se um tempo, um ano depois, quando o negócio começou a ir, que os irmãos foram, ô varão, assisti, que benção. Depois de um ano, rapaz, que você mandou para ele. Vê se tem base um negócio desse. Então assim, é como você acabou de falar, as pessoas às vezes não se alegram muito com a nossa vitória, mas não pensa assim não, irmão, pensa em Cristo, se alegre porque tudo aqui é pro reino, né? A rádio Tudo Novo é pro reino, tudo que está acontecendo aqui é pro reino. Eu tenho certeza, antes que alguém que está vendo essa live vai ser edificado por essa palavra que você acabou de liberar aí, né? O filho pródigo precisava de quê? De um abraço. E o pai tinha que dar. Quem está fora de si aí no mundão aí... Ele deu anel, abraço e vestes novas. Abraço. Tinha um pregador há muito tempo, ele pregava assim, ele falava assim, rapaz, você vai sair da igreja para comer bolota de porco lá fora, rapaz. Né?
largar tudo que você tem para você ir lá, e aí ficava interessante, olha aí. Mas Deus é tão maravilhoso, o Pai é tão maravilhoso que antes dele pensar em fazer besteira, ele pensou que na casa do Pai tudo é diferente, né? Então você que está aí parado, você que está aí desanimado aí, irmão, não volta para casa do Pai, moço. Deixa de besteira, aqui o negócio é bom. Beleza, bacana. Nós estamos já chegando ao fim, mas rapidamente quero fazer minha consideração final. E sobre a consideração final, quero agradecer ao senhor por estar aqui. Mas antes, o senhor fique à vontade. Aí em cima tem o exemplar bíblico. Você tem alguns minutos para poder falar de Jesus Cristo aí. Escolhe uma aí. Qualquer uma aqui. Qualquer uma, fica à vontade. Eu estou sem óculos, viu? Não está sem óculos? Não tem problema não. Vou escolher a Bíblia do expositor. Aí é bom, aí é bom. Essa aqui é coisa que eu gosto. Uhum. Não pode cair nada. Não cai não. Vou deixar uma... Pode deixar uma palavra? Pode deixar, vai estar aqui na câmera aqui, fica à vontade. Vou olhar agora para ela. 10 minutinhos. Eita, na hora que dá um sinal você fala para mim. Não, beleza, fica à vontade. Senão a gente esquece aí do tempo, tá bom? Dá um sinal. Quem está vivo compartilha. Não, Isaías 59, um texto bastante conhecido. E vou deixar essa palavra, a gente finaliza aqui, tendo a certeza e a convicção que Deus é quem nos guarda, é quem nos guia, é quem nos fortalece a cada dia. O texto diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possas ouvir. Esse texto é uma pérola que eu louvo a Deus para que Ele nos dá discernimento para a gente entender. Em meio às dificuldades e às idolatrias de Israel, a rejeição pelo Deus vivo, pelo Deus que Josué, no seu capítulo número 24, diz: eu e a minha casa escolhemos servir ao Senhor. Israel se distorce, quebra a aliança. Em Êxodo capítulo 19, versículo número 5, diz que o Senhor diz a Moisés: Moisés, e quando esse povo guardar a minha aliança, esse povo se tornará uma propriedade peculiar minha. Automaticamente Deus tem um compromisso e o homem tem que ter aliança com ele. E essa aliança, às vezes, ela se rompeu ao passar do tempo. Quando a gente vai em 1 Reis, no capítulo número 12, você vai encontrar Israel se tornando uma nação dividida. E uma nação dividida trouxe alguns problemas com ela. No reinado de Jeroboão, a idolatria chegou. E aí a gente entende que o povo se desvia, perde o foco. E quando ele perde o foco, o povo se distancia de Deus, se afasta de Deus. O que Isaías está dizendo é que todo o tempo que você quiser reatar a aliança com Deus, o seu ouvido vai estar aberto, as suas mãos vai estar estendida. É interessante que o mesmo Deus que dá juízo sobre Israel, ele também dá a porta, a saída, o escape. Ele vai dizer em Jeremias 2, dizendo para Jeremias: Jeremias, eu tenho saudade quando esse povo me chamava de pai, quando eu guiava esse povo pelo deserto, em terras secas, caminho desconhecido, que ele não sabia, mas eu provia para ele. E o Senhor fez questão de dizer para Jeremias isso. No capítulo número 5, Jeremias vai dizer: Senhor, eu estou falando e o povo não escuta, eu falo e o povo não quer. Mas no capítulo 18 ele diz: Jeremias, eu vou fazer, moço, o que esse oleiro fez com esse vaso. Vou refazer de novo. Então Isaías está dizendo que a mão dele sempre está estendida em sua direção, ao seu favor. E o seu ouvido aberto, hábito a receber a tua oração, o teu clamor. É tão interessante para a gente ter certeza do que a gente está dizendo, que no 60 ele diz assim, ó: levanta-te e resplandeça, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Observa que, ao mesmo tempo que ele está mandando você falar e ter convicção que a mão dele está estendida, ele quer uma atitude sua. Ele se levanta, porque a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então essa palavra é para você que precisa entregar algo nas mãos do Senhor, entregue. Para você que precisa falar algo para o Senhor, fale. Ele vai te ouvir. As tuas mãos vão estar estendidas em sua direção.
E assim como o povo se volta para Deus, reata a aliança com o Senhor, a promessa que Deus tem com Israel é cumprida. Em Ageu 2, capítulo de número 9, ele diz: e a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Uma promessa que ele fez em Jeremias 12, 25, que após 70 anos o povo retornaria. Então esse mesmo Deus que te fez promessas, está com a mão estendida, está com seus ouvidos atento ao teu clamor, à tua petição. Então não cesse de orar, não cesse de confiar, e tenha sempre uma atitude: levanta, porque quem se faz resplandecer é Cristo. Que Deus assim o abençoe e possa falar em teu coração melhor. Fiz um resumo aqui, e a história de Israel, ela me chama a atenção porque é um povo que oscilava muito. É um povo que no Salmo 125 subia ao monte, subia até Jerusalém, eu acho que aproximadamente 800 metros de altitude, subia cantando, né? O Salmo de Romagem, dos Salmos 120 até o Salmo 134, é o Salmo do Degrade, o Salmo dos Cânticos. E esse povo subia lá, cumprindo a lei de Deuteronômio 16, e esse povo subia cantando pelo menos uma vez por ano nas 3 grandes festas. E o Salmo 125 diz que ele subia cantando, dizendo que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Mas observa que era um povo, quando estava diante do Mar Vermelho, dizia: Moisés, a gente vai morrer aqui, viu? Era um povo que oscilava a sua confiança. É um povo que muitas vezes, Jeremias narra ele dizendo que é um povo que confiava mais no templo do que no Senhor. Então confia em Deus, acredite nele. Ele vai te levantar, ele vai fazer resplandecer uma graça, algo novo de Deus para a sua vida. E essa palavra que eu deixo para você que está aí com a gente na Rádio Tudo Novo, que a mão do Senhor não está encolhida e nem o seu ouvido agravado, lendo essa Bíblia do expositor. Pelo menos aqui eu sei que o Papo de Mulher tem Bíblia também, né, irmão? Tem. Olha só que coisa boa. Essa é uma das melhores, viu? Bíblia do expositor. Gosto muito de estudar sobre ela. E além de tudo, eu comecei meu ministério pregando em 2015. E hoje eu ainda viajo pregando ainda algumas agendas, mas fica muito difícil para cantar e pregar. A gente estava em Minas, a cidade por nome de Ouro Verde. Falei que, meu irmão, não dá não. Se você botar eu para cantar e para pregar, não dá para cantar não. Então a gente carrega esse princípio da palavra. Então levante, meu irmão, levante. Erga a cabeça e receba o brilho de Deus aí na sua vida, nesse sábado 2 de novembro. Amém? Amém, só vitória. Cantor Diego Araújo, meu muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Venha prosperar o seu ministério. Quero te pedir que você venha fazer consideração final e também falar, deixar contato, se puder deixar um contato para alguém que está te chamando para poder estar ministrando, ou até mesmo também entrando nas suas redes sociais, tanto pessoais, né? E o seu YouTube, pode falar o nome do canal, fique à vontade. Deus e Cristo abençoe. Amém. Anderson, eu quero primeiramente agradecer mais uma vez você, que está recebendo a gente aqui, né? Toda a produção que está ali por trás ali também fazendo o negócio acontecer. E louvar a Deus por essa oportunidade mais uma vez. Costumo dizer, abra sim as portas. Aqui em Linhares tem uns meninos bons, Sebastião e Gilmar, os meninos top. Tem a dupla Max e Maxwell, se eu não me engano, os meninos top. Que eu gostaria muito também de ver você também abrindo espaço para eles. Sebastião e Gilmar, parceiro, amigo. Maxwell, filho do pastor Manuel. Eu acho que canta... Daniel e Samuel cantam igual a eles. Daniel e Samuel cantam igual a eles. Entendi. Abraço aí, mano. Brincadeira. Não, eu na verdade, eu convidei até eles, mas não consegui trazer eles ainda. Tá perdendo bênção, hein, irmão? Fica aí. Vou trazer eles para estar... Isso, Sebastião demais. Jesus provou... Canta demais, traga também os meninos benção. E eu quero te parabenizar, viu? Por estar abrindo espaço. Não. Porque depois que o camarada tá aí, o artista, mais uma vez falando, artista arte. Mensagem cantada é uma arte. Depois que o camarada aí no popular conseguiu, estourou, todo mundo quer se aproximar. Todo mundo quer, vem aqui, vai ali, vem aqui, vai ali, vai aqui. Mas quando o camarada está começando, é onde a gente mais precisa. Não, pode passar os contatos de todos os meninos aí que eu vou estar convidando. Porque
Eu, na verdade, eu vou gravar toda semana. Essa semana eu gravei 2. Mas eu quero estar gravando 2, 3 vezes na semana. Toda semana eu quero estar gravando entrevista aqui com... Eu quero até, depois vocês fazem o código, quero trazer o Anderson Soares aqui. Meu amigo, tá? Crente, tá indo agora para Goiânia gravar. Vende bombom ali bombons em São Mateus. E é um menino crente, vai gravar com o Daniel e Samuel, uma canção linda, tá bom? Muita gente boa aí, muitos amigos bons que tá aí nessa caminhada. É só para resumir aqui e continue abrindo portas, porque o céu te recompensará. A audiência, ela vem de Deus, né? A gente não é nada, né? A gente só é instrumento na mão do oleiro. E eu quero parabenizar, porque tá muito bem organizado. Tô ouvindo bem, minha audição aqui tá top, tá legal. Obrigado, Deus abençoe. Tomei uma garrafa de café antes de chegar aqui. Nós começamos 1 hora antes de começar. A gente se conheceu bem, né? Bacana. Era para nós falar o que agora? Eu até esqueci. Fazer o agradecimento? Agradecimento, mas tá embolando, tá indo aí. Tá vendo, irmão? Aí vocês assistem em casa de novo mais um pouco. Irmãos, olha só. Os nossos trabalhos todos estão pela gravadora. O Grupo Matriz tem trabalho na Matriz Music, tem trabalho na Greta Records, tem trabalho na Matriz Piseiro. Eu gravei um álbum só de música nordestina. Música do tipo: é chique ser crente, é chique demais, todo mundo quer ser crente, mas ninguém quer deixar o pecado para trás. Então tá nesse Grupo Matriz. As outras plataformas todas de áudio, Spotify, tá lá também. É só você colocar lá Diego Araújo. Se porventura você não achar, coloque Diego Araújo a resposta. Vai aparecer imediatamente. A minha rede social, o Instagram é Cantor Diego Araújo. Vai lá agora e fala que estava assistindo, né, a nossa live aí, né, tudo novo. Deixa lá, estava na live e a gente vai somar com você, seguir também você de volta. Tem muitos cantores assim que ele só gosta de que a pessoa segue ele, né? E eu vou lançar aqui agora, joga para mim, meu bem, fazendo favor. Vou lançar aqui agora uma promoção. Eita. Um sorteio aqui. Quem mais compartilhar essa live vai estar ganhando uma lembrança da rádio. Eita. Vou escolher. Pode ser várias coisas, ou a caneca, ou um fone via Bluetooth, ou alguma coisa, uma caixinha de Bluetooth, uma caixinha, algo personalizado ainda, todinho da rádio para você. Então, quem mais compartilhar e me mandar o quanto que você compartilhou, eu vou escolher uma pessoa, até 2 pessoas, e vou dar um brinde da rádio. E você não vai ser preciso aqui não, nós vamos até você, vamos entregar e vamos tirar foto, fazer a foto, o registro que você ganhou o presente. Quem mais compartilhar essa live, essa transmissão, vai ganhar um presente. Vai lá agora, irmão. Mandar pra você por onde? O quê? Não, se caso a pessoa ganhar for daqui, eu vou estar entregando. Se não, a gente vai mandar via correio. A pessoa mandar a foto pra você, o tanto que ela compartilhou. Mas por onde eu vou falar agora. Tanto nas redes sociais da Rádio Tudo Novo, que é podcast Tudo Novo FM, o Instagram, ou também no número 9... Rede de comunicação Tudo Novo. Lembrei agora, Rede de Comunicação Tudo Novo no Instagram. O WhatsApp obrigado por você ter me ajudado aí. Isso, aqui a produção, né, irmão? A produção é isso aí, tá para isso aí. O WhatsApp é 988 77 40 16. 988 77 40 16. Compartilha, viu, irmão? Deixa o dedo esquentar aí, compartilha mesmo aí, porque esse brinde até eu queria, mas eu não, né? Felizmente eu não vou participar. Não, vou mandar uma caneca e uma toalhinha personalizada para você. Irmãos, então finalizando. Na próxima vez que você vir aqui, vai ter... Vou marcar de novo. Vou voltar aqui ano que vem pra gente lançar uma canção chamada Valeu a Pena com o Anderson Baroni. Vou até ver se eu consigo trazer ele aqui. Chamado Valeu a Pena, uma canção top demais. Irmãos, as redes sociais tá aí, então é Diego Araújo em qualquer plataforma digital, Cantor Diego Araújo no Instagram, Facebook Diego Araújo, TikTok Cantor Diego Araújo. Vai lá, vai ser uma benção, a gente tem mensagem também de Deus para sua vida, viu? E o número para agendas é 27 999 45 53 27. É para me passar meu Pix também? Pode passar.
Brincadeira. Viu, irmão? Se quiser fazer um pix aí, a hora é agora. Se quiser abençoar a obra, né? E se você que é empresário aqui de Linhares, patrocine aqui, né? Um podcast aqui, irmão. Ó, breve a gente vai botar um telão aqui, né? Já tô profetizando. Na verdade tem, ela tá ali atrás ali. Isso, eu tô ela vendo. deu um defeito no backlight dela e eu tenho que voltar lá pra cá. Isso, na verdade, ela bota o telão aqui, nós vamos. Tem muita coisa boa aqui em Linhares. Tem, Soretama tem. também, mas Soretama tem muito aí, ó, pessoas aí que gostam evangélico. Tem um cantinho, um gospel lá em Soretama, dá pra patrocinar aqui, ó, colocar no telão aqui, quando os irmãos pregadores aqui de Linhares for pra lá, fazer o lanche, se falar que tá assistindo o podcast, acompanhando a rádio, tudo novo, ganha um desconto. Sim, sim. E você que queira trocar o seu pneu do seu carro, procura JC Pneus em Atacado. Eles fazem elétrica, faz tudo, é patrocinador da rádio. Na descida do São José, sai da Doutor Borgão para o São José, na descida, logo nesse dia, atrás da Igreja Católica, falar que se ouviu a Rádio Tudo Novo, ganha um desconto bacana. Eita. Patrocinador da Rádio Tudo Novo FM. Meus irmãos, Deus Jesus Cristo abençoe sua casa, toda a sua família, que venha prosperar, que esse começo de mês venha ser de muita bênção e de muita vitória. Sabe de uma coisa? Jesus está voltando. Você que é afastado do caminho do Senhor, não perca tempo. Jesus está à porta, Ele está batendo e Ele pode voltar para você hoje, pode voltar para mim, pode voltar para nós que estamos aqui no estúdio. Deus Cristo nos abençoe. Diego Araújo, na voz orando e abençoando todos os nossos ouvintes. Vamos lá. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos ao Senhor por esses momentos que passamos aqui, falando do teu poder, da tua graça, da tua grandeza e da tua misericórdia. Olha, Senhor, queremos pedir ao Senhor que nesta noite abençoe, ó Pai querido, todos aqueles que ouviram, que viram e que ainda vão ouvir esta live. Que possa ser uma bênção, que possa ser, ó Pai querido, um canal de oportunidades espiritual para todos que adentraram, ó Pai querido, nesse propósito. Sim. Abençoe também, ó Pai querido, a Rádio Tudo Novo. Abençoa o Anderson, a sua esposa, a sua família, a sua casa, os seus projetos. Pai, eu entrego cada um deles em tuas mãos, tendo certeza e a convicção que a vitória é nossa, dada na cruz do Calvário pelo sangue do Senhor Jesus. Sim. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te louvamos e viemos te agradecer por essa palavra. Amém. Amém e amém. E é isso aí. Dois apaixonados, um pequeno trecho e finalizo com esse pequeno trecho. Dois apaixonados. Eu e Jesus somos dois apaixonados, com uma história e um passado, é como a lua e o sol. Vai lá no YouTube. Deus abençoe, tchau, tchau e até semana que vem.